Olá, pessoal. Nós estamos aqui para começar mais uma aula, sétimo ano, né? Mais uma das aulas desse período de estudos remotos que estamos organizando por aí desde esse tempo, né? Desde o ano passado. E agora, nessa semana, nós vamos aqui para a aula 5, mais um tema que nós vamos tratar. Nós vamos falar nessa semana sobre a entrevista. Vamos ver um pouco da estrutura da entrevista, e aí eu vou pedir para vocês pegar aí a sua apostila lá na página 15, para nós vermos um pouco sobre a estrutura da entrevista. Com certeza todos vocês já viram uma entrevista, assistiram, ouviram uma entrevista, então é um gênero textual que não vai ser novidade para nenhum de vocês, porque vocês já conhecem, né? Mas o objetivo da aula é ver uma estrutura, como é que ela é feita, o processo desde a idealização, da produção, de escolha do tema, de convidar uma pessoa para falar sobre um determinado assunto, é ver essa estrutura para você, de repente, no momento em que for solicitado a fazer uma entrevista, você possa fazer da maneira mais adequada para que saia ali um trabalho bem feito e o resultado final dele produza frutos, assim, que seja um trabalho bem feito. Vai falar sobre entrevistar alguém para falar sobre a sua vida pessoal, entrevistar alguém para falar sobre um assunto que ela domine bastante, por exemplo, e aquele assunto que a pessoa vai falar, que por meio da condução das suas perguntas, ela tem um começo, meio e um fim, né? Ou seja, o assunto esteja ali bastante detalhado. Então, esses gêneros textuais apresentados aqui, eles serão apresentados no decorrer da nossa aula. E o objetivo da aula de hoje é falar um pouco sobre a entrevista, tá? Então, eu tenho aqui alguns dados que são talvez importantes para vocês verem a entrevista, né? Explicando aqui que é um diálogo entre duas pessoas. O objetivo de uma entrevista é retirar informações e declarações sobre determinado assunto, que pode ser um assunto mais complexo, que pode ser um assunto da vida pessoal, né? Depende do tema que o entrevistador precisa ou quer abordar, né? A entrevista é um dos gêneros textuais com a função geralmente informativa. Aparece onde? Nos jornais, revistas, internet, televisão, rádio e assim por diante, né? Você tem aqui os tipos de entrevista, né? Lógico, são sugestões: entrevistas de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, entrevista jornalística, né? Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. As características da entrevista, né? São textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, uma linguagem dialógica e oral, diálogo, né? Marca do discurso direto, da subjetividade, mescla de linguagem formal e informal, que a pessoa tem liberdade para colocar ali o assunto de maneira bem informal, porque se trata de uma conversa organizada, não simplesmente um bate-papo de qualquer forma, mas uma conversa organizada, né? A estrutura da entrevista, veja aqui, que o entrevistador, quando vai determinar o assunto, né, ele não chega simplesmente com a pessoa entrevistada e começa um bate-papo. Primeiro ele vai definir o tema, e aí então ele vai definir um roteiro. Voltando aqui, então, o título e uma revisão. Depois de tudo isso feito, é que ele vai dar início, então, a uma entrevista ali com a pessoa convidada, tá? A entrevista pode ser de forma dirigida ou não dirigida. Presta atenção nisso aqui. A entrevista dirigida é aquela que tem como objetivo obter detalhes de algum conhecimento vivido pelo entrevistador, como um fato real, crimes, tragédias, entre outros. A partir do desenrolar da conversa, as perguntas vão surgindo, assim, muitas vezes, nesse tipo de entrevista, não é elaborado um roteiro, né? Normalmente, nas entrevistas de televisão, por exemplo, né,
Chega ali, tem um bate-papo, a pessoa vai falar sobre um assunto, e aí as perguntas vão surgindo à medida que a pessoa vai falando sobre aquele assunto. Não teve como definir as perguntas antes, tá? Entrevista não dirigida é aquela que está bem planejada, que tem como roteiro preparado com antecedência. Normalmente você vê nos jornais impressos, por exemplo, tem ali pergunta e resposta, né? Certamente aquele tipo de entrevista é uma entrevista não dirigida. E as da televisão, como lá do Serginho Groisman, por exemplo, né? São as entrevistas dirigidas, em que as perguntas vão surgindo de acordo com o que o entrevistado vai falando. Tá? Aqui na sequência você tem um texto super interessante do programa do Serginho Groisman, em que ele vai entrevistar uma garota que foi para uma escola e começou a sofrer bullying, perseguição por parte dos alunos, a escola, os professores não deram atenção para essa garota, tá? Uma entrevista muito interessante. Então vocês vão ler essa entrevista e responder aqui as perguntas, né? Qual é o tipo de entrevista que você acabou de ler, se é uma entrevista dirigida ou não dirigida, porque a Manuela Salles, que é entrevistada, né, foi convidada para participar do programa, e, enfim, respondendo aqui as perguntas de acordo com a sua leitura ali do texto. Está super tranquilo, tá? Então, você vai ver aqui que as perguntas estão bastante dirigidas ali ao que está colocando no texto. Você vai dar uma atenção especial a essa última pergunta, tá? Imagine que você é o entrevistador dessa entrevista. Crie duas perguntas para a entrevistada responder. Você vai ler o texto aí com bastante atenção e vai verificar que o texto é muito interessante, chama bastante atenção e até nos dirige para cuidados que nós, né, devemos ter para com as pessoas que estão dentro da escola, dentro de uma sala de aula com a gente. Então, então, o objetivo desse exercício, dessa atividade de hoje, é levar vocês a, a pensarem um pouco sobre essa questão, né, e principalmente nessa última aí, elaborarem duas perguntas, tá bem? Um abraço. Na semana que vem a gente volta com a nossa última aula desse período, com a aula da semana 6, ajudando vocês a desenvolver as atividades, tá bem? Um abraço e até lá.